Dando sequência agora ao estudo da farmacologia básica, o tema de hoje a gente vai falar um pouco sobre farmacodinâmica. Na videoaula passada, nós abordamos o tema farmacocinética, dois tópicos importantes no estudo da farmacologia básica. A farmacodinâmica, diferente da farmacocinética, é o mecanismo pelo qual os fármacos atuam no nosso organismo. Como os fármacos atuam no nosso organismo? What the drugs do to the body é a definição em inglês para a ação desses fármacos. E essa ação desses fármacos no corpo inclui a sua interação com receptores, os seus fenômenos dose e respostas, mecanismos tóxicos e terapêuticos. Bom, esses fármacos podem atuar das mais diversas formas no nosso organismo, das mais diversas concentrações, das mais diversas especificidades, com muito específicos até muito generalizados ou pouco específicos. De forma geral, muitos fármacos inibem enzimas, por exemplo. Enzimas que controlam inúmeros processos metabólicos. Um exemplo disso são fármacos inibidores da acetilcolinesterase, uma enzima que quebra a acetilcolina, que cliva a acetilcolina em colina mais acetato, impedindo, por sua vez, aumentando a atividade colinérgica como um todo. Uma substância que nós utilizamos na prática anestésica diária é a neostigmina, a piritoxigmina. Também é utilizado nos pacientes com miastenia graves, como o hidrofônio, é utilizado por um teste, etc. Bom, esses fármacos também podem atuar em micro-organismos, e esse seria o mecanismo antibacteriano ou bactericida e bacteriostático dos diversos antibióticos, entre os quais a gente cita as sulfonamidas, que são substâncias capazes de bloquear enzimas dos micro-organismos de hidrofolato redutase, e as penicilinas, que impedem enzimas e que, em última instância, em última análise, impede a síntese da parede celular da bactéria, levando ela a uma lise osmótica. Também os fármacos podem atuar em células do nosso organismo que mudaram as suas características próprias, que são indiferenciadas, células cancerígenas, por exemplo, como o 5-fluoracil e a 6-mercaptopurina. Muitos fármacos se ligam a proteínas, tanto no paciente, tanto em micro-organismos. Por exemplo, a própria penicilina, que se liga na proteína de ligação das penicilinas, que em última instância, como eu disse, impede a síntese do peptidoglicano. Existem fármacos que se ligam a proteínas, por exemplo, do paciente. Obviamente, a proteína receptora do corticoide, quando você usa um corticoide, você as suas ações intracelulares é mediada pela ação de um ligante à proteína. Também se liga no genoma, por exemplo, um outro quimioterápico, citostático, a ciclofosfamida. Em microtúbulos e microfilamentos também pode ter ação, como outro quimioterápico utilizado, que é a vincristina. Bom, de forma geral, essa relação fármaco-receptor, a farmacodinâmica, como esse fármaco se liga a esse receptor, respeita alguns critérios. E os critérios mais importantes que a gente tem, que essa ligação, ela vai depender, e essa afinidade de ligação e o tipo de ligação depende basicamente da forma, do tamanho e da estereoespecificidade do ligante. E de acordo com esses parâmetros, e alguns outros parâmetros, a gente pode ter um fármaco caracterizado como um agonista, como por exemplo aqui, a gente dá o exemplo salbutamol, um agonista beta-2 adrenérgico, utilizado em pacientes com asma brônquica, que medeiam a broncodilatação via receptores beta-2, ou por estereoespecificidade de formas diferentes, a gente tem uma substância que atua como um antagonista desses receptores beta, por exemplo, um fármaco utilizado na prática médica como antihipertensivo, pois diminui a frequência cardíaca, débito cardíaco, diminuindo assim a pressão arterial. Esses fármacos também, eles se ligam, quando se ligam a esses receptores têm a capacidade de traduzir esse sinal. Quando esses receptores estão na membrana celular, esses receptores funcionam como
um passaporte, ou seja, o fármaco se liga a esse receptor e ele faz uma tradução do sinal via intracelular. Bom, uma ideia antiga, né, mas em duas dimensões da interação fármaco-receptor é a relação chave-fechadura. Hoje a gente tem uma visão um pouco mais tridimensional da ligação do fármaco ao receptor, que a gente chama de luva e mão, já em três dimensões, é o que a gente chama de hand glove, não é? Mas exemplifica muito bem esse slide aqui em relação à chave-fechadura. A chave é o ligante e a fechadura é o receptor. E esse ligante, o agonista natural, por exemplo, se liga à fechadura, que é o receptor, pela sua capacidade de ter afinidade e tem uma atividade intrínseca, ou seja, tem uma resposta biológica. Eu posso modificar esse ligante, transformar esse agonista, por exemplo, numa substância tanto menos ativa quanto mais ativa, depende da maior ou menor afinidade com esse receptor, e dependendo dessa maior ou menor afinidade, eu posso dar uma resposta biológica menor ou maior. Eu posso sintetizar também uma substância ou produzir uma substância que seja uma falsa chave, que apenas tenha afinidade pelo receptor, mas não tem atividade intrínseca, ou seja, ele não consegue causar alterações intracelulares decorrentes da sua ligação com o receptor. Isso seria a definição de um fármaco antagonista. Bom, então o que é um receptor? O receptor comumente é uma macromolécula que interage com fármacos e produz sua resposta. E, na imensa maioria das vezes, esses receptores são proteínas. São proteínas transmembranas, normalmente exemplos de proteína G ou receptores ligados a canais ionóforos, como o canal de sódio, como alguns receptores do glutamato, mas na sua grande maioria é uma proteína receptora transmembrana que desencadeia sempre um aparato, uma resposta intracelular, na medida que o ligante adequado se junta a esse receptor. Então, esse tipo de receptor, essa proteína receptora, a gente tem de várias formas. Existem receptores que são reguladores, né, que alteram a atividade de enzimas intracelulares, como por exemplo o sistema que está ligado à fosfolipase A, fosfolipase C, que aumenta o inositol 3-fosfato, diacilglicerol. Em última análise, vai aumentar o sistema de proteína sinase, que vai catalisar algumas proteínas e etc. Vai amplificar esse sinal. Outro exemplo de regulação intracelular do sistema AMP cíclico, todos esses muito envolvidos no sistema nervoso autônomo. Esse receptor pode ser uma enzima também, eu posso inibir ou até mesmo ativar essa enzima. O exemplo a gente deu, por exemplo, eu posso inibir a acetilcolesterase utilizando a neostigmina, bloquear a ação dessa enzima. Eu posso bloquear uma proteína transmembrana que funciona na etapa final da despolarização, do potencial de ação, né, já na fase de repolarização, por exemplo, de todas as células. Isso tem uma importância muito grande nas células do músculo cardíaco, como por exemplo a sódio-potássio ATPase, com substâncias muito conhecidas de nós médicos, a digoxina, os digitálicos, são substâncias capazes de bloquear, atuando no sítio do potássio, atuar como bloqueador desses cotransporte, ATPase. Existem também fármacos que atuam em receptores estruturais, ou seja, proteínas estruturais, como por exemplo as penicilinas, que vão impedir a produção do peptidoglicano, que são proteínas estruturais que vão formar a parede celular bacteriana. Bom, essa relação droga-receptor vai obedecer sempre à sua afinidade. Não é? Você tem um fármaco que se liga ao receptor, e quanto maior a sua afinidade, obviamente, maior a força de ligação desse complexo droga-receptor. E a afinidade, ela mensura, ela mede, não é, a vontade que tem do fármaco se ficar agregado ao receptor, ou seja, formar o complexo. E essa ligação fármaco-receptor pode ser, não é, e muitas vezes, como forças mais reversíveis, normalmente mais suave, mais leve, uma ligação mais estável,
não é? Instável, perdão, como por exemplo as ligações eletrostáticas que eu mostro aqui embaixo. Agora, pode ter uma ligação do fármaco com o receptor, como por exemplo gases de nervo, sarin, tubão, oman, gases usados com ataques terroristas no metrô de Tóquio, ou organofosforados, que se liga de uma forma covalente ao receptor, nesse caso a enzima acetilcolinesterase, e essa estabilidade da covalência transforma essa substância num inibidor irreversível da acetilcolinesterase. Bom, um outro conceito importante, não é o que a gente chama de eficácia. Eficácia é a capacidade da droga se ligar ao receptor, formar um complexo droga-receptor, e essa relação ter um efeito biológico, né? Ter atividade intrínseca. Então é a habilidade dessa ligação, dessa droga ligante, de alterar o receptor e ter um efeito. Algumas drogas têm afinidade, que eu mostrei anteriormente, mas não têm a capacidade de alterar a maquinaria enzimática intracelular, não tem a capacidade de ter atividade intrínseca. Exemplo clássico disso são os antagonistas, que se ligam ao receptor com boa afinidade, porém carecem de eficácia. Aqui eu mostro as diversas formas que um fármaco pode se ligar ao receptor. A gente tem as forças eletrostáticas, por interações iônicas, por exemplo. Por interação iônica, esse receptor pode ligar, não é? Um fármaco ionizado, por exemplo, o solvatado, o receptor ionizado, pode ter essa relação iônica. Podemos ter forças eletrostáticas tipo íon dipolo, dipolo, dipolo. Aqui eu estou mostrando uma interação íon-dipolo, mostro um íon, se liga aos dois polos e uma relação dipolo-dipolo, onde ambos são dipolo. Pode ter também forças eletrostáticas, não é? Exemplo disso é a ligação de um anti-inflamatório, o fluorbiprofeno. Ele impede a síntese de prostaglandinas, derivados do ácido araquidônico, por bloquear, se ligar de forma eletrostática a arginina 120 da prostaglandina do peroxissintase, que é uma enzima que é importante na biossíntese dessas substâncias pró-inflamatórias como as prostaglandinas. Portanto, estou atuando como um anti-inflamatório. Um antirretroviral como o saquinavir, ele pode atuar como ligações de hidrogênio, por exemplo, e ligações de hidrogênio no sítio ativo das proteases. Eles são substâncias que são chamadas de inibidores da protease, inibidores de protease, do retrovírus, por exemplo. Ele se liga, é um antiviral que interage com aminoácidos, formando pontes de hidrogênio com esses aminoácidos. E, por sua vez, inibindo a formação, replicação viral. No entanto, existe um grupo de ligações, que são bem determinados, em farmacologia, de alta energia, estáveis, irreversíveis, no qual a ligação do fármaco, do agonista, é capaz de causar um bloqueio, uma inativação irreversível. Um exemplo disso é a aspirina, por exemplo, que pega a enzima ciclooxigenase, e que acetila, aqui mostrando o radical acetil, a serina 530, e transforma essa enzima na enzima inativada. Portanto, a gente sabe que quando a gente utiliza na prática médica a aspirina, vai fazer um procedimento de maior porte, com risco de sangramento. Se for, dependendo da relação custo-benefício, a gente tem que suspender essa substância por alguns dias, de 7 a 10 dias, que é o tempo que as plaquetas voltam a produzir novos tromboxanos, porque a ciclooxigenase dessas plaquetas estão bloqueadas de forma irreversível, porque a aspirina se liga de forma irreversível por acetilcarcelina 530. Uma outra coisa interessante, além da forma, da afinidade, da ligação, é o que é muito importante em anestesiologia, falaremos disso nas aulas de anestésicos locais, que é a estereoisomeria, a sua capacidade estereoquímica. O que é isomeria? Isomeria são substâncias que são capazes de ter dois isômeros, por exemplo. São substâncias que têm um carbono assimétrico, substâncias que têm um carbono quiral, substâncias que são capazes de desviar a luz para o lado esquerdo ou direito, ser destrógenas e levógenas.
Ou seja, é a mesma substância, mas que pela sua capacidade de ser isômeros, de ter isomeria, não é, podem ter ações diferentes. Os receptores também têm tendência à isomeria. Então, o mesmo fármaco, a mesma estrutura química, a mesma estrutura molecular, pode ter ação diferente pela forma com que ele se liga. Por isso que eu falei que o conceito de chave fechadura talvez já seja ultrapassado e um modelo em 3 dimensões como mão e luva, hand glove, seja mais atual. A tragédia da talidomida. A talidomida foi uma substância, talvez a substância mais inusitada da farmacologia. A substância com maior margem de segurança, ou seja, você podia usar desde doses pequenas a largas doses, só que foi a substância mais mortal da história da medicina que nós conhecemos. Porque o seu isômero R, né, essa substância ela é administrada de forma racêmica, ou seja, metade de sua concentração com o isômero R, metade da sua concentração, da sua proporção com o isômero S. O isômero R ele era capaz de ter grandes propriedades sedativas, analgésicas e antieméticas também. O seu isômero S era capaz de oxidar em algumas espécies radicais areno-óxidos e causar um efeito teratogênico brutal, e a gente sabe, né, qual é o perfil do paciente. Vários pacientes, fetos natimortos, vários natimortos e muitos que foram com vários tipos de malformações ósseas. Bom, existem fármacos que atuam em doses elevadas, e esse em especial é importância para nós médicos anestesiologistas. Fármacos que atuam em altas doses, são bem distribuídos pelo organismo. A sua ação se deve a propriedades químicas e normalmente eles são estruturalmente diferentes, né? O alotano, por exemplo, um hidrocarboneto, o isoflurano e o serroflurano são ésteres halogenados, né? O xenônio, que é um gás nobre, então são substâncias diferentes, substâncias com estruturas químicas variadas que têm o mesmo efeito. Já existem fármacos que atuam em pequenas doses de grande interesse, que se ligam especificamente ao receptor e não difusamente no organismo, e essa ação se deve à estrutura química do fármaco. São fármacos estruturalmente específicos. Então ele tem características estruturais comuns, não é? Por exemplo, a norepinefrina se assemelha à epinefrina, porque a epinefrina apenas tem um radical metil a mais. Então tem uma relação muito próxima, né? E todos têm a relação, a característica comum de ter o anel, por exemplo, 3,4 de hidroxibenzeno, o catecol. Então, outros catecolaminas também têm especificidade, estruturas específicas parecidas. Outros, por questões de estereoquímicas, também têm propriedades semelhantes. A gente mostrando aqui o alotano, que é um hidrocarboneto, e o isoflurano, que é um éster halogenado. Ambos são capazes de causar depressão inespecífica das membranas, ou seja, causar anestesia geral por deprimir o sistema nervoso central pelo seu mecanismo de ação. Os fármacos que têm estruturas específicas são interessantes, que normalmente têm maior potência, maior especificidade química, como eu disse, maior atividade biológica. Em geral são proteínas, menos frequentemente ácidos nucleicos. Bom, o conceito importante é o conceito de agonista, que já fica mais ou menos claro até então, até a explanação no momento. Os fármacos agonistas são aqueles que são capazes de ligar o seu receptor e produzir um efeito no ligante endógeno, tem um efeito biológico, ou seja, ele tem eficácia, afinidade e também tem eficácia. Um antagonista é um fármaco que, ao se ligar ao receptor, pode impedir a ação do ligante endógeno, inibindo seus efeitos fisiológicos, ou seja, um fármaco que tem afinidade, porém carece de eficácia. Aqui eu mostro, desmembrando um pouco o conceito de agonista, um agonista total e agonista parcial. Aqui a gente mostra mais à esquerda nesse gráfico a acetilcolina, no meio a propionilcolina e aqui por último a butililcolina. Um gráfico concentração é feito. O que nos interessa aqui é saber que um agonista total é uma substância que tem o efeito máximo. Então, tanto a acetilcolina como a propionilcolina são substâncias que são agonistas totais, apesar da acetilcolina ser um pouco mais potente do que a propionilcolina, por ter o seu efeito máximo com a menor concentração. Parece óbvio aqui. Já a butililcolina, ela é uma substância que carece de um efeito máximo, de eficácia máxima. Ela tem um teto de seu efeito, que gira em torno de 50% do efeito da acetilcolina, portanto é considerada uma agonista parcial.
Então aqui mostrando o agonista total é aquela substância que liga se ao receptor, que tem um efeito biológico máximo. Um agonista parcial nunca atingirá esse efeito máximo. Um antagonista tem afinidade, se liga ao receptor, mas não tem eficácia. E um agonista inverso, um conceito relativamente recente, muito importante na utilização de opioides, é uma substância que se liga ao receptor e tem ação exatamente ao contrário do agonista natural. Bom, um outro conceito importante são os antagonistas, que podem ser competitivos reversíveis ou irreversível. Aqui mostrando, por exemplo, uma substância A e B, certo? Então, um antagonista competitivo, ele vai sempre, o agonista, ele vai conseguir ter o efeito máximo, sempre, ele vai conseguir ter o efeito máximo. Mas quando eu aumentar, aqui está mostrando, né? A é o agonista, B é o antagonista. Então, a partir do momento que eu aumento a dose do antagonista, eu desvio para a direita a curva, ou seja, eu diminuo a potência. Mas não perco a eficácia, porque eles são antagonistas competitivos. Diferentes são substâncias, no caso, o antagonista competitivo irreversível, ou seja, não consegue se deslocar do receptor. À medida que eu aumento a concentração do antagonista B, eu vou diminuindo a eficácia. Um outro exemplo de antagonista também, ele é o não competitivo, se liga a um sítio alostérico. Então eu não tenho como competir. O aumento do fármaco A, por exemplo, que é o agonista, eu não consigo deslocar, por efeito de massa, o antagonista do receptor. Então também faz com que, à medida que eu aumento a concentração de B, eu também perco a eficácia. Então, para fechar esses conhecimentos, esses conceitos, afinidade, eficácia e potência, afinidade é a propriedade que retrata a facilidade encontrada pelo fármaco que se ligar ao receptor. É a sua relação fármaco-receptor. Aqui está uma constante de associação, que é K1, e uma constante de dissociação, que é K-1. Tudo isso gerado gerado por lei de massas, por concentração. Quanto menor a constante de dissociação, maior a afinidade. Aqui mostrando que a eficácia é a capacidade de ter uma atividade intrínseca e a propriedade que o fármaco tem de, após se ligar ao receptor, determinar nele alterações necessárias à sua ativação e efeito. Um agonista total tem sempre o efeito máximo, um agonista parcial tem sempre o efeito menor que o máximo, ou seja, menor que 1. Potência, como eu já disse anteriormente, é a dose necessária para produzir o efeito máximo, o teto, não é? Nesse caso, a gente sabe que são duas substâncias de eficácia, porém, duas substâncias de afinidade, porém a acetilcolina tem maior potência. Nesse caso aqui especificamente, por ter maior afinidade do que a propionilcolina. Fechando esse exemplo, quando se usa um agonista e antagonista, nós médicos anestesiologistas todo dia estamos usando agonistas e antagonistas, e revertemos bloqueio neuromuscular, revertemos o uso de opioides, revertemos o uso de benzodiazepínicos. A saber, um efeito, por exemplo, uma concentração da droga vezes o efeito, um agonista sozinho. Quando eu acrescento um agonista competitivo, eu consigo o efeito máximo, porém eu tenho que aumentar a dose do agonista, ou seja, eu desvio a curva para a direita. E mais uma vez, se eu acrescentar um antagonista não competitivo, eu transformo esse agonista parcial num agonista total, num agonista parcial. Aqui mostrando que quando eu aumento a dose do antagonista competitivo, obviamente eu vou diminuindo a potência, porém eu continuo mantendo a eficácia, porque se trata de um antagonista competitivo. Então, para fechar, os agonistas são substâncias que têm afinidades mais atividade intrínseca. O antagonista tem afinidade, mas não tem atividade intrínseca. O agonista parcial tem afinidade e tem menos atividade intrínseca. E o antagonista competitivo pode ser substituído, ou seja, o antagonista competitivo pode ser desviado do sítio de ação a partir do momento que eu aumento o agonista. Aqui mostrando uma via onde seu receptor se liga, por exemplo, a epinefrina se liga ao seu receptor, que está acoplado ao sistema de proteína G, e mostrando o processo de amplificação do sinal, transdução do sinal. Proteína G ativada, adenililciclase, proteínas quinases, fosforila, por exemplo, a fosforilase do glicogênio, e em última instância quebra o glicogênio em glicose. Isso tudo aumentado à medida que vai se amplificando o sinal. Aqui mostrando mais uma vez, não é um sítio do receptor, não é? E proteínas quinases ligando, mostrando que essa é uma relação
que uma vez ligando o ligante se ligando ao receptor, pode causar alterações intracelulares que podem ativar ou ativar, como mostrado aqui embaixo, ou mesmo até inativar esse receptor, como por exemplo quando a substância atua em receptores alfa-2, ao invés de ativar, como está mostrando aqui o sistema tirosina quinase, em última instância ele vai inativar as enzimas intracelulares. Também pode ter um ligante em canal, e esse ligante em canal pode aumentar ou diminuir a permeabilidade de determinados íons. Por exemplo, a acetilcolina, quando se liga a receptores nicotínicos na placa motora, ele aumenta a entrada de sódio e a saída de potássio, se despolariza a placa motora e tem seu efeito final, a contração muscular. Muito obrigado.